Uma ótima manhã viva para vocês. Estamos juntos nesta manhã com a graça de Deus. Já queremos bem dizer a Deus pela semana que vivemos, entregando também o dia de hoje, a semana, o final de semana que já está às portas. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua presença, por ter nos conduzido até aqui. Queremos te entregar este dia, tudo queremos viver, tudo queremos fazer, que o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria, discernimento para as nossas ações, mas também nos dê um olhar atento àqueles que passam por nós, nas suas necessidades, que sejamos o seu rosto, o seu sorriso, as suas mãos, seus pés, que o Senhor nos conduza nesse dia, neste final de semana. Queremos em tudo ser seus e fazer sim a sua vontade. Dá-nos os seus olhos, seus ouvidos, suas mãos, pés, olhos de misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Nós estamos aí no mês de agosto e é um mês super especial, mês das vocações, e hoje nós iremos falar sobre os sacerdotes, isso mesmo, sacerdotes, diáconos, a entrega a Deus. E aí você pode participar com a gente falando para nós, para você, qual é essa maior riqueza nessa missão do sacerdote. Fala com a gente, o que você admira aí nessa vocação, nessa entrega dos padres. Você partilha com a gente através do Manhã Viva, tanto no Instagram quanto no Facebook, ok? Então, @Manhã Viva Instagram, Facebook Manhã Viva. Nós queremos a sua participação. Se você quer aproveitar, dar os parabéns, ou se você quer mandar uma mensagem, pode mandar também para a gente através desse Instagram para o seu pároco. Olha que legal, não é uma ideia? Então, participa com a gente. E se você está em discernimento vocacional, por que não aproveitar para tirar as dúvidas aqui hoje com os nossos participantes? E olha que são participantes de peso, viu? Quem está conosco hoje, com a graça de Deus, é Dom Edson Oriolo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Sua bênção, bem-vindo. Deus abençoe a você, Gabi, as pessoas que estão acompanhando. A gente agradece mais uma oportunidade de estar aqui rezando, partilhando, refletindo a mensagem revelada que impulsiona a nossa vida, o nosso coração, para servir cada vez mais o nosso bom Deus. Que bom, muito bem-vindo, sua bênção, viu? Também conosco o diácono Márcio Honório. Olha que legal, bem-vindo, uma alegria receber o nosso programa. Obrigado, né? Bom dia, Gabi, sua bênção, Dom Edson, né? Com muita alegria que nós estamos aqui. Muito bom. E olha, para deixar a nossa conversa mais temperada, assim, gostosa, quem está com a gente é a Adelaide Magalhães, que vai fazer uma torta de pão saborosíssima. Nós queremos experimentar, não é, Dom Edson? Mas com certeza. Seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Bom dia para todo mundo, bom dia telespectador, né? E que sejam todos bem-vindos a esse programa. E vamos aprender uma torta super rápida, fácil. Super rápido, saborosa, de pão de forma. Olha que delícia. Então, quem sabe já não fica aí a dica para o final de semana, um lanchinho aí com a família. Rápido. Olha que delícia. Vamos aqui já começar esse nosso bate-papo, porque eu quero convidar você para sentar aqui com a gente através das redes sociais, como eu já falei, que é @Manhã Viva. E aí, por que nós queremos falar sobre esse tema de maneira especial hoje? Porque amanhã é dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, não é? Sim, sim. E a gente podia já começar o nosso programa conhecendo um pouquinho dele. Fala um pouquinho para nós, Dom Edson. Sim, a igreja, nesse mês das vocações, que nós somos chamados não só a rezar pelo ministério ordenado, os padres, os bispos, os diáconos, depois também rezar pelos pais, rezar no terceiro domingo pelos religiosos, depois no quarto domingo pelas forças vivas das nossas comunidades. Nós abrimos aí com o dia de cura d'Ars, mesmo sabendo que nós já celebramos aí Santo Afonso. Mas ele é considerado o patrono, vamos dizer, dos padres diocesanos, alguém que coloca como sendo um referencial. E o próprio Papa João Paulo II, ou Papa Francisco, nessa sua exortação sobre a santidade, ele fala assim: todos nós somos chamados a sermos santos, e aonde que nós vamos buscar
exemplos de santidade, dessas pessoas que a igreja coloca no altar. Coloca as bem-aventuranças como grande reflexão, mas por outro lado fala também dessas pessoas que dentro do seu cotidiano, da sua vida, foram homens que dedicaram uma comunhão, uma intimidade com o próprio Deus. E que ressalta muito na vida deste homem, foi um homem que santificou uma cidade de Arnes, pelo carinho em escutar as pessoas e aproximar as pessoas cada vez mais de Deus através do sacramento da reconciliação. Então isso que é muito importante, isso que me ressalta na vida deste homem. Não que ele não era estudioso, que não entendia, foi para um lugar pequeno, dizia que uns falam que sabia latim, outros falam que não sabiam latim, mas isso tudo são coisas periféricas. Mas o importante, um homem que soube acolher o coração das pessoas e colocar os corações das pessoas junto do coração de Deus, sendo um bom confessor, e levou toda aquela pequena cidade a se santificar, e as pessoas correram atrás deste homem para a santificação. E hoje a igreja quer isso, o próprio Papa, na sua exortação sobre a santidade, quer mostrar isso também. Todos nós somos chamados a sermos santos, identificar, sabendo que a igreja coloca inúmeros santos no altar. Nós temos infinidade de santos, mas por outro lado nós temos santos que a igreja não colocaram no altar, mas são santos, são pessoas que fizeram parte da nossa história, da nossa vida. Nós podemos também interceder essas pessoas. Quantos papas, quantos bispos, quantos sacerdotes. Tive a oportunidade de trabalhar com um no sul de Minas, Monsenhor Vicente, que estão na glória de Deus, mas viveram a santidade, a comunhão, a intimidade com o próprio Deus. Exalavam a santidade, sim, né? Sim. E interessante quando a gente fala de cura d'arte, como o senhor falou, né? Muitos falam da questão da dificuldade com os estudos, né? Daquilo que ele viveu, daquilo que experimentou, até a dificuldade para que se formasse. Mas é bonito a gente partilhar isso também, porque, como o senhor bem disse, esse homem que aos olhos humanos não teriam grandes capacitações, o QI sim, muito elevado, foi quem pôde tocar o coração de um povo e fazer toda a santificação, esse caminho de santificação com cada um. Então é bonito até a gente perceber que às vezes a gente pode parar nas nossas limitações e não avançar, sabendo que essa sensibilidade, o coração, o ouvido, a escuta, Deus nos dá como um presente, e a santificação dele foi através daí, claro, né? E ele que vai interceder diante de Deus pelo nosso clero, pelo sacerdote, pelos bispos e as pessoas que têm essa grande responsabilidade de mostrar e revelar o rosto de Jesus para as pessoas, né? Isso que é importante. E como vocês foram percebendo a vocação de vocês, assim? Como que... vou começar aqui com o Márcio. Como que você percebeu? Falou assim, nossa, eu quero ser diácono. Então, isso também, Gabi, é uma questão muito importante, que às vezes as pessoas pensam até assim, o bispo, o padre, o diácono cai do céu. E o bispo, o padre, o diácono não cai do céu. Eles são fruto de uma família que ora, uma família que reza, uma família que está unida, uma família que está presente na vida comunitária, que consegue perceber o padre, até essa presença do padre, até do santo, né, cura d'arte, dessa presença de oração, de caridade, que atrai os outros e atrai ao serviço de Deus. Então, a principal vocação, acho que ela surge no seio familiar, de uma família que reza, porque ela não surge do nada. O bispo, né, o padre, ele vem de uma família que reza, que está ali e que surgiu e que brotou no coração dele essa fé e essa vocação de entrega ao serviço da igreja. Então, a sua experiência partiu de dentro de casa, o seu desejo. Sim, claro, sempre do seio familiar. Legal. O senhor é casado? Sou casado. Tem filhos? 3 filhos. Olha que legal. Então, é para a gente entender aí também essa missão, essa vocação ao diaconato, que podem ser homens casados, né? Não são padres, é bom sempre explicar, né? Sim. Eu lembro uma vez o padre José Augusto, o irmão dele, o Zósimo, é muito parecido com ele. E é casado, o Zósimo. E ele fala, gente, vocês vão ver andando pela chácara de mão dada com uma mulher, não sou eu, é o meu irmão. E eu não me recordo se ele era diácono, mas enfim,
para a gente explicar bem essa diferença, que às vezes as pessoas podem confundir. Então, o diácono é advogado, casado e resolveu dedicar também a sua vida ao serviço da igreja através do diaconato, é isso? Exatamente, através do diaconato. Já era um serviço na igreja, a diferença é que agora o diácono recebe também um grau do sacramento da ordem, né, para um serviço maior. Mas o serviço do diácono, em geral, ele já tem que existir num ambiente familiar e em uma família que serve a igreja. Já ser um testemunho, já né? ser Eu um acho testemunho, que é independente da um dos requisitos, ordenação. essa questão do Sim. testemunho aí dentro de casa. E o senhor, Dom Edson, a sua vocação, como que o senhor percebeu? Falou assim, eu quero ser padre. O diácono Márcio falou muito bem a respeito que a vocação ela é fruto de uma família que reza, de uma família que busca a experiência cristã de Deus. E no interior, lá no sul de Minas, na cidade de Itajubá, eu, adolescente, criança... Você é natural de Itajubá? Sou natural de Itajubá. Adolescente, criança, comecei sendo coroinha, ajudando na igreja e depois fui percebendo aí as responsabilidades de um sacerdote, que eu tive sempre como um grande referencial na minha vida. O testemunho dele influenciou muito também a vida religiosa da minha mãe, do meu pai, do ambiente que eu fui criado. E a partir daí eu resolvi, falei, eu posso ser igual a ele, eu posso me identificar dentro dessa missão. Daí eu fui para o seminário, Pouso Alegre, fiz lá todo o curso preparatório. Você entrou com quantos anos no seminário? Eu entrei com 13 anos no seminário. 13 anos. Legal, eu fui para oitava, fazer a 7ª série na época, né? Fui entrando, aí ali fui, aos poucos, fui discernindo. A gente não tem uma concepção, quando criança, do que é o seminário. Depois, com o tempo, a gente vai adquirindo na formação, nos estudos, por isso que a palavra seminário a gente pode comparar como sementeira, ali todo o processo formativo vai cuidando e a gente acaba entendendo a missão e acaba assumindo, discernindo e discernindo. assumindo. O seminário é um lugar para o discernimento, para a gente descobrir realmente se aquilo é a missão e depois a gente quer, se a igreja aceita, porque a vocação ela tem um aspecto objetivo e tem um aspecto subjetivo. Subjetivo eu quero ser, o objetivo se a igreja quer dentro das minhas qualidades, das minhas virtudes, por dos isso meus defeitos. Que na ordenação pergunta para a sociedade se aceitam, se acolhem. Tudo. Então tem um aspecto objetivo e subjetivo, né? Então essa integração e depois acontece na própria ordenação, principalmente na ordenação sacerdotal, o diálogo que é a vontade divina e a vontade humana. Você quer ser sacerdote para então o bispo em nome da igreja, em nome de Deus, é a vontade divina e quando eu falo eu quero, eu aceito, é a vontade humana nessa integração. Isso é muito importante. O próprio ritual do sacramento da ordem apresenta muito demais, isso né? daí. É lindo demais. E aí eu fui aceitando, depois continuei, acabei ordenando na cidade de Itajubá, tive o privilégio de trabalhar no seminário, na formação, durante um ano, morando no seminário. Depois trabalhei na paróquia de Ouro Fino, trabalhei na paróquia de Borda da Mata, na Catedral de Pouso Alegre. E aí, quando a gente estava vivendo, já estava se entendendo, de repente vem um chamado de Deus para uma missão totalmente diferente, né? Avançar para águas mais profundas. Nem entendi o que era isso dentro da o senhor já achava evangélica. Que estava nas águas profundas, mas era para ir mais fundo ainda. Vamos para águas mais profundas e a gente aceitou esse convite do Papa de deixar, como Abraão, né? Deixar a família, os amigos, os parentes e ir para uma nova missão de tentar aí proclamar a palavra de Deus. Então, assim, de uma maneira bem sintética, e saber que muitas pessoas influenciaram também, né? A nossa história salvífica de salvação, ela parte pela uma história de um povo e também pela história da própria palavra de Deus, né? E nesse percurso aí, nesse caminho, no episcopado o senhor tem quanto tempo? Eu já fiz no mês passado 3 anos. Olha, que legal. É realmente um tempo novo. Sim, a gente dessa missão. Nas primícias ainda, né? Confiada por Deus, né? E bonito de ver a entrega de um adolescente de 13 anos
que já tinha uma escolha de Deus. Existe Sim, antes de tudo também o próprio essa escolha de seminário, Deus. por isso que a formação ela é muito importante, vai moldando, né? Vai moldando a gente para servir a Igreja de Jesus Cristo. Isso que é o mais importante dentro da nossa fé. E a vocação é esse chamado de Deus e a resposta do homem, né? Do ser humano. Então Deus chama e o homem acolhe esse chamado e vai dando os passos. É necessário e o sim, isso. Ele não é um sim estático, né? Um sim dinâmico, né? Cada dia a gente tem que levantar e dar o sim, retomar como as primícias, como foi o primeiro dia do sacerdócio, tudo, a gente está sempre nessa dinâmica, porque senão a gente acaba vivendo na monotonia, acaba tudo a mesma coisa, então a gente perde o sentido, a razão de ser do sacerdócio, né? Então eu acho que o importante é cada dia a gente, à luz da palavra de Deus, à luz dos exercícios espirituais da fé, que vai dando essa dinâmica na vida da gente. Se alimentando também e colocando brasa, colocando fogo ali nessa lenha desse chamado, né? Dessa chama que fumega, que não pode nunca deixar ela apagar, então tem sempre através das orações e aí deixando que esse fogo continue sempre aceso. Sim, claro, dobrar os joelhos, né? Pegar os joelhos para a gente dar força nessa dinâmica de proclamar, anunciar, dentro do próprio ritual do sacramento da ordem, tanto os outros graus do sacramento, mas o sacramento da ordem no aspecto do grau do sacerdócio, coloca que a grande missão do sacerdote é proclamar a palavra, levar as pessoas à santificação e também o processo da intercessão, né? Ser essa ponte, levar Deus aos homens, mas os homens também até Deus, que entra toda a dinâmica da vida de oração de um consagrado, né? Então não é só falar de Deus, mas também falar do povo para Deus no aspecto do mistério, né? Da própria intercessão, né? Essa que é a dinâmica. Por isso que eu não gosto de usar a expressão presbítero. Eu acho, a comunidade, o animador de comunidade. Eu acho que mais correto seria sacerdote. O próprio Papa Bento, ele criou o ano sacerdotal, não criou o ano presbiteral, ele criou o ano sacerdotal. E o que é a palavra sacerdote? O sacerdócio é cuidar das coisas sagradas. Então é essa dinâmica, né? Dar os toques de Deus no cotidiano, na vida. Essa que é a grande responsabilidade do ser padre hoje na sociedade. Né? E a preciosidade, né? Porque é uma preciosidade que Deus nos concedeu aqui para permanecer com a gente. E a missão também do diácono, né? Nós não podemos deixar o diácono na periferia, mas a missão do diácono é mostrar o rosto de Deus dentro da missão que ele exerce, né? O diácono Márcio, como um ministro ordenado, isso que é importante, tem a sua esposa, tem os seus filhos, ajuda a gente, mas ele tem algo que transcende isso daí, que é especial. Mostrar o rosto de Deus na vida das pessoas, né? A gente vai conhecer também um pouquinho mais da missão do diácono depois do intervalo. Pode ser? A gente volta bem rapidinho e você vai participando com a gente através do @manhãviva. Eu quero ler a sua participação e fazer você sentar aqui nesse bate-papo gostoso. Se tem alguma dúvida, pode enviar para nós também, tá bom? A gente volta já. Estamos de volta nessa manhã super viva e conhecendo um pouquinho mais da vocação do sacerdote, do diácono. Que bom que nós estamos juntos e podemos viver essa experiência e ir crescendo também no nosso entendimento, no nosso conhecimento. Então você participa com a gente através do @manhãviva, tanto no Face quanto no Instagram. E pode mandar aí um abraço para o seu pároco através do Manhã Viva, ou pode também falar para você qual é a riqueza e a importância dessa missão do sacerdote, tá bom? A gente quer ler a sua participação aqui. Mas antes, eu quero trazer uma dica para você. Nós estamos com frete fixo em todo o site e para todo o Brasil. Olha que legal. A loja Canção Nova tem a promoção especial de frete. Para você que fizer adquirir os produtos no valor acima de R$ 79,90, o frete é R$ 1,99. Olha que legal, independente de onde você está.
aproveita que fera, hein? Acima de R$ 79,90, o frete R$ 1,99. Olha que bênção! Aproveita aí para adquirir os produtos de evangelização. Quem sabe você não pede aí um livro, um CD para presentear o seu pároco. Fica a dica também. Você pode acessar loja.cançãonova.com ou ligar no 12 3186 2600 e aí escolher os seus produtos e usufruir desse frete de R$ 1,99 para todo o Brasil. Combinado? Bom, falando de sacerdote, eu quero chamar aqui o padre Jurandir, vai partilhar um pouquinho para a gente da vocação ao sacerdócio. Vamos acompanhar. Olá, pessoal, amigos da TV Canção Nova, telespectadores. É uma alegria estar aqui hoje no Manhã Vivo falando para vocês um pouquinho a respeito da missão do sacerdócio. O sacerdote é aquele que colabora com o ministério do bispo, né? Podemos dizer assim, numa linguagem mais simples, o sacerdote é o braço estendido do bispo, né? Nas paróquias, em vários lugares da nossa sociedade. E isso é uma alegria, isso já é alegria. Principalmente quando nós estamos saindo de uma missa e alguém vem dizer assim, às vezes é uma pessoa só, padre, aquilo que o senhor falou era tudo que eu precisava para a minha vida. E é incrível dizer isso porque é no dia em que nós menos parece que estamos preparados para falar. No dia em que nós olhamos e falamos assim, mas parece que tudo que eu queria dizer, eu não consegui dizer. E é aquele dia que vem aquela ovelhinha, né, dizer assim, padre, o que o senhor me disse hoje foi tudo que eu precisava para a minha vida. Né? Então isso eu acredito que é a nossa grande alegria de viver o ser padre, o sacerdócio, né, tem as dificuldades sim, porque temos que enfrentar muitas dificuldades. E é interessante porque nós padres, e é bom que as pessoas saibam, nós somos seres humanos, somos pessoas, sentimos, temos todas as coisas que todos têm. Muitas vezes as pessoas acham que nós somos tipo assim diferente, não sentimos, não temos sentimentos, temos alegrias, temos tristezas, temos tudo como qualquer ser humano. Então eu vejo assim que a grande missão do sacerdote hoje é levar o amor de Jesus Cristo para as pessoas. E isso nós precisamos primeiro experimentar na nossa vida. Se nós experimentamos com alegria e fazemos essa experiência diária, nós conseguimos levar, né? Nós conseguimos chegar até as pessoas. Eu acredito que seja isso. Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Amém, amém. Muito obrigado, viu, Padre Jurandir? Ele é membro da comunidade Canção Nova no 2º elo. Olha que legal. Então, obrigado pela participação e por nos trazer aí um pouquinho, falando dessa dificuldade, mas também da gente perceber que Deus se serve do sacerdote, ele falando, mesmo quando acha que não está falando tudo que tinha que falar, Deus se serve, né, pela graça, pela unção, para falar para aquele filho, para aquela ovelhinha. É interessante que, escutando, eu lembrei de 2 pensamentos do Papa Paulo VI, quando na exortação apostólica sobre a nova evangelização, em 1975, ele falou assim, olha, antes de falar, evangelizar, evangeliza a si mesmo. Ele ressaltou isso. E, nesse mesmo sentido, o Papa João Paulo I, ele que governou a igreja apenas 33 dias, ele teve apenas um encontro com os sacerdotes. E nesse encontro ele falou, olha, antes de falar de Deus para as pessoas, falem das pessoas para Deus. Então essas 2 dinâmicas mostram essa grande responsabilidade do consagrado, né? Tanto o sacerdote, o diácono e também os bispos. E bonito perceber que em 33 dias ele já deixou o legado para os sacerdotes. Agora a gente vai ouvir o padre Márcio Prado, que é vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, falando para nós também sobre o sacerdócio. Vamos acompanhar. Eu sou o padre Márcio, missionário da comunidade Canção Nova, e hoje atuo aqui em Cachoeira Paulista, no Santuário do Pai das Misericórdias. Percebo que o sacerdócio, ser padre, é uma grande bênção, uma graça de Nosso Senhor, um chamado que Ele fez e que eu pude responder pela graça e pela misericórdia de Deus. A alegria de ser padre, de levar o Cristo, de celebrar a Eucaristia, de atender o povo de Deus,
de ajudar crianças, jovens, ajudar as famílias, ajudar aqueles que se encontram desesperados. Não tem preço, não tem dinheiro, melhor dizendo, que pague essa satisfação de ajudar o próximo, de levar Jesus Cristo. Os desafios, claro, são próprios. Eu toco na minha humanidade, cada sacerdote toca na sua humanidade, nas suas fraquezas, nas suas limitações, nos cansaços, e também um mundo que nos desafia, tão secularizado e que não quer saber de Deus. Então, alegrias e desafios que nós com certeza temos neste tempo em ser padre. Mas sou muito grato a Deus e peço que Nosso Senhor continue a me abençoar e abençoar tantos sacerdotes para que sejam fiéis a Nosso Senhor, que sejam bons pastores. Deus abençoe a cada um, os pastores e as ovelhas. Amém, amém. Os pastores e as ovelhas. Eu quero aproveitar, obrigada, viu, Padre Márcio? Quero aproveitar e ler aqui algumas participações. A da Juliana, ela diz assim: realmente a missão do sacerdote é uma entrega linda de amor à igreja nessa missão iniciada por Pedro. Recentemente houve uma transferência do nosso pároco. Ele que nos ensinou muito na sua simplicidade, transpareceu a Cristo verdadeiramente na sua missão. Acho muito importante a vocação do sacerdote, pois é um verdadeiro pai que conduz sua comunidade na fé. Parabéns aos sacerdotes por essa belíssima vocação e devemos nós rezar cada dia mais pelos sacerdotes. É isso mesmo, também a nossa missão de ovelhas, né? Assim como o padre falou dos sacerdotes, mas também das ovelhas, também a nossa missão rezar e interceder por todos os sacerdotes. A Milena Silva: gostaria de parabenizar o meu querido pároco, Padre Robson Soares, da Matriz Sagrado Coração de Jesus. Ele que é um exemplo para muitos sacerdotes, pois tem uma humildade inexplicável. É um ser totalmente humano, que permite aos fiéis ter ele como um membro de seu lar. Após a sua chegada, muitas famílias foram restauradas. Bendito seja Deus pela vida de todos os sacerdotes, em especial ao meu querido Padre Robson. Olha que bonitinho, que legal. Obrigada, viu, Milena, pela participação. E a Neia Davanzo: parabéns pelo programa, nos evangelizam com a história dos santos. Sou apaixonada pela patrística, uma riqueza na nossa igreja. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, viu, Neia, pela participação. E agora chegou aquele momento gostoso, hein, Dom Edson? Vamos aprender, Márcio, aprender a fazer aquela torta de pão ali que a gente falou no começo do programa. Uma coisa importante que eu escutei vocês falando, né, que o Dom Edson falou tão bem, assim, da vocação, uma coisa importante é a vida comunitária e as pessoas da comunidade. E eu tenho a graça, assim, da dona Adelaide, que está ali, ela foi até minha catequista, uma das catequistas. Ai, que legal! E eu cresci comendo o bolo dela. Então vamos ver se o bolo dela é o mesmo sabor ainda. Vamos ver se o salgado é gostoso também. Vamos ver se continua bom ainda. A mão continua boa. Vamos ver se ela né, manteve o padrão. É ótimo. Vamos agora. Agora lançou um desafio. Agora, desafio a senhora difícil, vai ter que arrasar nessa torta. Mas eu sei que o Márcio gosta de coisas simples, então por isso eu trouxe uma coisa simples, mas deliciosa. Ótimo, então a gente vai aprender e a gente deixa o Márcio provar hoje, assim, de maneira especial, para dizer se manteve o padrão gostoso na época de catequese. Antes de começar, eu tenho que mandar meu beijo. Então mande, pode mandar seu beijo. Minha filha Priscila, que está nos assistindo, e meus 2 netinhos. São 6, né, Márcio? Mas agora eu mando para 2, são os que estão nos assistindo, e fico: vovó, manda beijo, manda beijo. Não pode ficar sem beijo, gente. Meus amores, Natália e Tiago, amo vocês, que Deus os abençoe. E dê um dia cheio de obediência hoje para a mamãe, tá ok? Amém, amém, conselho de vó. E a minha filha Carolina, que veio prestigiar hoje com a presença dela, está ali assistindo ao vivo. Que legal, o programa bem-vindo, viu, Carol, nosso É. programa. Você já sabe se essa torta é gostosa ou não. Agora a gente vai ter que provar aqui para ver como que ela é. Pelo visto, ela é bem fácil, Bem né, fácil, Adelaide? O que a gente vai precisar? Olha, nós vamos precisar, pode começar a fazer? Ou Só mostra primeiro os ingredientes. Então, primeira coisa é o pão de forma, Tá. né? E como eu já dei a dica aqui outra vez, esse pão de forma eu tiro as beiradas
E depois que eu tiro, eu faço essa torradinha no Não forno. joga fora. Não joga fora, aproveita. Da outra vez você falou Eu que era coloco azeite e orégano, orégano. um pouquinho no forno, então dá essa torradinha crocante. Então, ó, é bom que a gente não desperdiça nada. Não desperdiço nada, Cadê porque aqui, ó? isso é muito importante também, não é, Deixa eu ver. Ao croque-croque. Não é gostoso? Uma delícia. É. Pode fazer. Então, aqui nós estamos. Essa torta vai ser recheada com frango. E esse Que frango... a senhora já trouxe Já ele. trouxe preparado. Cozido, temperado. A senhora cozinhou com o quê? Não, eu coloco o tempero, coloco na pressão e deixo cozinhar. Depois que ele está cozido, eu pego o garfo e vou só soltando os pedaços de frango. Aí ele fica assim, não tem aquele negócio de ficar mais partindo. Tá. Depois eu coloco uma cebola crua, eu não volto com ele ao fogo outra vez. O frango ainda quente, eu piquei a cebola, eu já misturo ali, porque vai ser assado, então não precisa refogar o frango outra vez. Ou a carne com... Coloco pouco cheiro verde, pouquinho, porque a torta de pão de forma eu acho que não precisa de muito cheiro verde. Não coloco pimentão, mais nada. Mas se você gosta de colocar Só a cebola milho... e o cheiro verde. Pouquinho, tá vendo? Se você gosta de colocar milho, pode colocar, isso é a gosto. Tá bom. Né? Pode mudar o recheio? Pode. De quê? Da sua preferência. Ok, então Verdade? essa aqui é a base pra gente. A minha base hoje é o pão. Agora, Aí faz aqui, favor, o que a faz gente favor tem? de ligar o fogão Eu ligo, para mim. e ali tem aqui o quê? eu tenho leite e o caldo do frango que cozinhou, porque manda molhar esse pão de forma com umedecer. Sim. Com leite. Então, eu pego o caldo, aproveito o caldinho. caldinho, misturo com leite, levo ao fogo com um copo de requeijão, 2 colheres de maionese, um pacotinho de creme de cebola e eu coloco... Já dá essa temperada gostosa. Não precisa temperar mais nada. E eu coloco um pouquinho de amido de milho, porque eu gosto. Tá, para deixar cremoso. Mais consistente. Tá bom. Tá bom? E aqui no frango a senhora então cozinhou sem sal? Não, o frango Colocou temperado, com um pouquinho de normal. colorau, tempero. Tá bom. Normal. Normal. E aí o creme de cebola não vai interferir porque a gente tem Não o leite, vai. tem o requeijão. Eu vou fazer o creme aqui Tá agora. bom, então vai lá. Tá bom? Você Tá liga no o fogo mínimo. pra mim, por favor? Tá ligado, tá no mínimo, no médio, tá bom? Ou a senhora quer mais ou menos? Eu vou ver aqui. Vou pôr o óculos pra me ver, tá bom? Tá Ó, ótimo. o leite, o caldo do frango. Do frango. Nossa, que delícia. Já temperou ali, bem gostoso. Não, eu já troquei aqui. É porque eu vou umedecer ali. Ah, tá bom. Ai, Traz pra cá, ó. não. Vamos fazer aqui. Eu já não vou umedecer. Eu vou jogar aqui. Não quer umedecer? Umedeça. Não. Eu vou pôr, porque o leite eu tenho que pôr ali. Eu vou pôr aqui o caldo do frango que eu ia umedecer ali, porque esse leite vai aqui, entendeu? Tá, entendi. A senhora Aí, ia aproveitar um pouquinho do o caldo do para frango, umedecer. esse caldo do frango eu ia colocar mais leite e umedecer. Sim. Mas agora eu já misturei aqui, não tem problema. Tá bom. Eu vou colocar agora a maionese, 2 colheres de maionese. Vou colocar o creme de cebola. O creme de cebola também ele é um ótimo aliado, É, né? Que e vou colocar um pouquinho do amido milho, de amido, porque é até bom, porque foi mais líquido. Sim, entendeu? que aí ele vai engrossar um pouquinho. Aí nós vamos engrossar aqui. Quer aumentar? Pode, Posso botar no máximo? pode. Que aí vai mais rápido, né? Certo. Então, o processo só, eu poderia ter umedecido um pouquinho mais o pão. Se você quiser mexer para mim, pode? Mexo. Então, mexe para mim, porque aí eu vou pegar o leite aqui agora para umedecer, tá? O pão. Tá. Porque eu ia, gente, Você eu ia ia umedecer com o aproveitar caldo com do caldinho. frango e mais leite, acrescentar mais leite. Ok, não tem problema, Não a gente tem. coloca agora só com o leite. O pirex já está untado. A senhora né, untou com o quê? Com manteiga. Tá. Eu não uso margarina mais, só uso manteiga. Tem muita gente abolindo a margarina, né? Aí eu vou montar a torta aqui. E o gostoso é que ela vai pro forno ainda, né? Vai pro então forno. aqui tem o requeijão, tudo já vai... Ó, mas fica muito boa. E ela é diferente, né? Porque às vezes a torta de pão de forma, ela é fria. fria. É, ela é fria. Então, olha aqui o que eu faço.
Para mim completar aqui, eu coloco o pão Os assim, pedacinhos. Os pedacinhos Não de deixa pão. sem completar. Não deixa sem completar. Também se deixar, não tem problema. Tá, é só para na hora de partir ficar pão em tudo, para todo mundo. Então, agora eu vou umedecer, que seria o caldo do frango mais o leite, né? Ok. E é importante umedecer, para não ficar... Olha, tudo que você trabalha com pão de forma é importante, para ele não ficar seco. Pode pôr no forte aí. Tá no forte. Tá engrossando? Tá esquentando o leite, né? Daqui a pouquinho, depois que ele esquentar, ele... Mas não tem problema não. Se ele não ficar, a gente vai para o intervalo e já volta com ele bem prontinho. Então, umedece todo o pão. Umedeceu. Agora, esse creme ficando pronto, nós vamos colocar aqui junto com o frango. Ah, vai misturar no frango. Vai misturar no frango para rechear. Que legal. Então a gente vai fazer assim. Eu vou mexendo e você passa para o outro bloco. Tá, não, a gente vai fazer, sabe o quê? Vai assistir o Padre Wagner Bahia, que inclusive quero mandar um abraço, Padre Wagner, que é um exímio cozinheiro, viu? Faz cada prato saborosíssimo. Eu nunca provei, mas a fama dele, Emanuel, morou com o Padre Wagner, disse que era uma delícia. Então, Padre Wagner, aqui, ó, daqui direto, quero chamar o senhor para falar um pouquinho para nós dessa linda missão do sacerdócio. Vamos acompanhar. A grande graça do sacerdote é ser enviado em missão para evangelizar neste mundo. Aquilo que Jesus enviou os seus discípulos para pregar a palavra de Deus, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos e para libertar o homem das forças do mundo. Essa é a nossa missão, essa é a graça, essa é a alegria que a gente tem de poder fazer com que isso aconteça no meio do seu povo. No meio onde nós vivemos, estarmos em missão cada dia, nas paróquias, mesmo nas periferias das nossas paróquias, em cada lugar que a gente vai, fazer esta graça acontecer. Somos chamados a isso, essa é a nossa riqueza, essa é a nossa alegria, essa é a nossa força. Os desafios hoje são enormes para o sacerdote. Porque a mídia hoje é muito forte. Os nossos jovens, nossos idosos, as pessoas que hoje, as famílias, são muito bombardeadas por uma mídia das redes sociais, da televisão, da internet. É uma massificação muito grande hoje no meio das pessoas. E para a gente encontrar esse espaço no coração do homem para colocar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, não está muito fácil. É uma tarefa árdua a cada dia para nós, como sacerdotes. Padre, mas que cada dia vai sendo renovado, como disse o Dom Edson, né? Renovado no sim, no amor, para ser esse sinal, essa presença de Cristo para o povo, para as ovelhas, né? Bom, aqui, gente, obrigado, viu, Padre Wagner, sua bênção. Aqui já deu ponto, né, Adelaide? Já deu. Então, agora a gente vai ter que misturar, mas aqui. a gente vai fazer assim, Adelaide, vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já para ninguém perder nenhum passo da receita. Okay. Pode ser? Pode ser. Então, a gente já volta. Estamos de volta nessa manhã bem viva e para manter todo o sistema Canção Nova de comunicação existem os sócios evangelizadores, que são aqueles que acreditam nessa obra junto com a gente. Então, eu já quero mandar um beijo para cada sócio evangelizador e falar do calendário 2018, que é para você ajudar a gente manter ou então fazer algumas áreas de espiritualidade na Canção Nova, então ajuda tanto na construção quanto na manutenção desses locais. Então, fica aí a dica para que você ajude a Canção Nova através do calendário. Esse dinheiro não vai para o projeto da M-Almas, ele é destinado para isso, para construção e manutenção ali da Chácara de Santa Cruz, na Capelinha da Ermida, o lugar de oração da Divina Misericórdia, Via Sacra e tantas outras formas para que você, chegando lá, continue e faça a sua experiência com Deus, tá bom? Fica a dica aí. Para mais informações, clube.cançãonova.com. Combinado?
Vou aqui com a Adelaide, porque falta um pouquinho aqui para a gente terminar nossa receita. Então, olha, já endureceu. endureceu. Lembrar que o caldo de frango é para completar com leite para umedecer, não é para colocar aqui. Ah, então o caldo do frango é para cá só. É para umedecer o pão aqui. Tá e bom. como ele é pouco, vai precisar do leite. Certo. Então, agora nós vamos misturar esse... Não vou colocar tudo não, vou mexer primeiro. Mexer com a colher. Essa aqui acho que é melhor. É. Olha que legal, já coloca juntinho. Olha, e depois o que sobra, por que sobra? Você come com patê, muito saboroso. Na torradinha. É, muito saboroso. Que delícia, porque ele já fica na consistência também, sobra, né, de patê. Sempre sobra um pouquinho. Ótimo que sobre, né? Não é? Já vira outra opção então, para servir. Pão umedecido. Ok. Nós vamos colocar o recheio. Bem generoso, avantajado, né? Generoso. Gente, dá para fazer final de semana aí, você já se programa. E é muito rápido. Até se vai receber uma visita, é uma coisa que você pode fazer bem rapidinho. E é né? um lanche que fica assim, sustenta, né? Verdade, verdade. E por ser quente também, dá essa saciedade. É. Daí, dá para fazer mais de uma camada ou é bom fazer só olha, uma? essa altura do pirex, tanto ele, porque esse daqui é menor. Que é menor. Se for maior eu posso fazer mais de uma. Não, a altura do pirex é única. Né? É verdade. Então, a extensão dele é que é maior. Então, você vai poder colocar mais camada. Ok. Tá? Mais pão de forma, a torta vai ficar maior. Deixa eu pegar isso aqui, porque aqui com agora o mussarela, porque com o ar aqui fica mais sequinho, né? É. Pode ser mussarela ralada? Pode. Pode ser mussarela que eu compro em pedaços e fatia? Pode. Não mussarela. altera. Mussarela, do jeito que você quiser. Mussarela é mussarela. É. Você faz aí do que você tem em casa. Tem em casa. Certo. Agora vai a outra camada de pão de forma. Tá vendo a altura? Sim. Não tem como. E aí, nesse caso, molha de novo? Molha de novo. Então, toda vez que for usar, molha. Toda vez que for usar, tem que molhar. A gente já aproveita ali, já separa a casca para usar, para fazer outro petisco. Bom que não perde nada. Não perde. Aqui, ó, são três miolos, são 3. 3 espacinhos. É. Pronto. Molha de novo. Molha de novo. Não pode ficar sem molhar. Não deve, né? Se esquecer, não tem problema. Se esquecer, aconteceu. Não, mas o ideal é molhar para que ele fique umedecido. Não fique tão sequinho. O pão não fique seco. Ok. Oh, mais uma camada, gente. Mais uma camada. Não tem como ficar ruim, né? Porque olha que delícia. E olha que dificuldade, Difícil Carol, demais, viu? Muito difícil. E outra coisa, a pessoa podendo trocar aí o recheio, ela vai fazer essa mesma base ali que a gente fez com requeijão, com creme de cebola, 2 de maionese. 2 de maionese. Amido de milho. O amido isso, né? É coisa minha, tá, Sim, Carol? Gabi. Gabi, desculpa. Ok. O amido é coisa minha, porque sempre a gente tem uma... Ou acrescenta ou tira alguma coisa. Eu sou assim, ou acrescenta ou tira alguma coisa em receita. Mas o bom é que dá essa consistência, né? O amido de milho deixou ele... E ainda mais que eu errei ali, né? Coloquei o caldo frango e não era para colocar. Então ali deu mais líquido. Então ali seria só o leite, o copo leite, de requeijão 2 de maionese e o amido que você colocou. Agora aqui, ó. Tá vendo por que não cabe mais? Sim. A altura é já exata. Já deu. Ok. E realmente sobrou o frango ali, gente, para virar o quê?
Um patezinho. E a quantidade desse frango é aquele pacote de peito de frango, aquele sassame que eles falam, o filezinho de peito de frango. O pacote todo. O pacote todo. Tá. É. Até para ter noção, né, daí da quantidade. A quantidade é aquela, não precisa comprar mais. Agora, feito isso, forno. Já vai pro forno? Vai pro forno. Então vamos. E tem um papelzinho. Tem pra aqui. limpar aqui. Deixa eu Tem pegar. aqui, ó. Pegou aí? Eu pego aqui pra senhora. Ó. Que aí não queima, né? Não fica com aquele cheirinho de queimado. Ótimo. Então, vou abrir aqui. Aí aqui vai ficar o quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos a 180 graus. Ok. Se der o tempo antes que eu ver que tá, o queijo já derreteu, eu tiro. É só esperar derreter? Ela vai esquentar, né? O forno já tá quente. Aí vai derreter. Ok, então a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Antes disso, quero chamar o Padre Roger Araújo para falar pra gente sobre a missão do sacerdote. Vamos acompanhar juntos? Vamos. Então vamos. Eu sou o Padre Roger Araújo, da comunidade Canção Nova. Tenho 16 anos de sacerdócio. E o que eu posso dizer sobre ser padre? O padre em si carrega as alegrias e as dores, os espinhos e as flores do serviço de Jesus Cristo como consagrado. Primeiro, eu tenho que dizer que eu sou muito feliz por ser padre, muito agradecido a Deus pelo dom, pelo chamado, pela vocação, porque é uma dedicação integral que você faz ao reino de Deus. Claro que nem tudo são flores, de forma nenhuma. Os espinhos fazem parte de todos os estágios da vida humana e não seria diferente na vida do padre, não. Às vezes há momentos de solidão, há momentos de incompreensão das pessoas, há momentos que a gente é entendido só por Deus e por mais ninguém, há momentos em que paramos nas dúvidas, nas angústias, mas nada tira a alegria de servir a Jesus Cristo. Nada tira a alegria de servir o povo de Deus. Nada nos tira o ardor. E eu digo assim, é uma alegria mais do que alegria, tá? Porque não é alegria porque eu estou sempre sorrindo, está tudo muito bem. Não, tem momentos que são difíceis, tem momentos que nós estamos para baixo e a gente para ficar mais meditativo, mais contemplativo. Mas tem lá um ardor que arde lá no fundo da alma da gente, que é a certeza de estarmos na presença de Deus e servindo somente a Ele. Porque Ele compreende nossas fraquezas, nossos limites, nos ama do jeito que nós somos. Então a alegria de ser um servo de Deus é que dá sentido à nossa vida. Trabalhar para o povo, se doar para o povo. No meu caso, eu trabalho diretamente pregando a palavra, pelos estudos bíblicos, pelo estudo diário da palavra de Deus, fazendo homilias diárias para o povo, usando as redes sociais. Há mais alegria em dar do que receber. Eu recebo de Deus muito mais do que eu estou dando para Ele, por isso eu quero dar mais ainda pela evangelização. Deus abençoe você. Amém, amém. Obrigado, Padre Roger. Parabéns também pelo dia de amanhã, né? A gente já aproveita para mandar um monte de beijo para todos os padres. Bom, enquanto fica pronto, então a gente vai continuar ali o bate-papo. Aí quando estiver pronto, você dá um sinal para a gente que a gente volta. E agora a gente quer falar também um pouco o que a gente ficou lá, prometeu, devendo, né, Dom Edson, lá atrás, que a gente falou que ia falar do diácono, né, da importância aí da missão do diácono. E o senhor escreveu, inclusive, um livro. Fala um pouquinho pra gente. Sim, o diácono, ele faz parte também, é o primeiro grau do sacramento da ordem. E desde que eu cheguei a Belo Horizonte, eu tenho tido a oportunidade de ordenar muitos diáconos, sendo religiosos, jesuítas, escolápios, teatinos, orionitas, maristas. E eu sempre faço com carinho a pregação e depois eu entrego aquela homilia para aquele jovem que recebeu o sacramento. Que legal, ele já fica ordem. de uma lembrança sempre, mas também para ler e relembrar. Tudo. E conversando com o pessoal da Paulus, eu resolvi agrupar isso tudo em um livro que chama O Ser Diácono. E esse livro coloca todo um aspecto, vamos dizer, teológico, eclesiológico, pastoral, bíblico, em relação à missão
do diácono na vida de uma comunidade. Então, o grande objetivo, não só dos diáconos transitórios, aqueles em vista do sacerdócio, mas os diáconos permanentes, que é algo novo na vida da nossa igreja, porque nos primeiros séculos da igreja houve os diáconos permanentes que tinham aspecto na administração da igreja, tudo. E depois a coisa ficou assim no silêncio e com o Concílio Vaticano II houve essa abertura, esse open em relação ao diácono permanente. Então, em Atos dos Apóstolos já fala dos diáconos, sim, né? A grande preocupação, a fundamentação bíblica, se a gente olhar do diaconato, tanto transitório e permanente, nós podemos perceber lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versos de 1 a 7, mostrando um pouquinho que a igreja, por causa de toda aquela confusão com a cultura grega, com a cultura hebraica, a igreja deixando de lado, os apóstolos deixando de lado as viúvas, eu coloco muito bem essa questão aqui no livro, e aí a igreja, os apóstolos, vamos rezar, escolher pessoas para que possam exercer essa missão. E aí a igreja hoje levou a dignidade do sacramento a essa escolha, quando um candidato ele é convidado a receber aquele primeiro grau do sacramento para exercer uma verdadeira missão. Então esse livro vai ajudar muito, tanto não só esses diáconos em fase essa transitoriedade, transição transitória, mas principalmente os diáconos permanentes para descobrir esta mística de como que vão exercer bem a sua missão, o seu apostolado. E às vezes até alguém que já sente no coração, né, o desejo desse serviço como no diaconato, lendo o livro pode deixar florescer, né, o que é a vontade de Deus no sim. É preciso um pedido da igreja para que a pessoa faça o curso de teologia, ou ele já pode fazer a teologia e depois ser convidado para a igreja para ser diácono? Como que funciona? Isso é uma questão muito complexa, uma pergunta assim, muito universal. A gente teria que entrar numa questão particular, porque de acordo com o moto próprio que fala sobre o diácono permanente, também a exortação apostólica de Paulo VI, que vem solidificar as reflexões do Concílio Vaticano II em relação, diz que a igreja, com os olhos de Deus, poderia escolher pessoas de boa reputação. Mas, por outro lado, também há uma necessidade das pessoas que trabalham se manifestar também dentro desse aspecto dos dois lados. Dentro desse aspecto subjetivo. Por isso que eu brincava, a vocação, ela tem um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo. Legal. Então, eu quero, e às vezes a pessoa ela pode vir, ela se escolheu, mas de repente, num processo de formação, a igreja vai poder falar assim, olha, você não serve para esse ministério, para receber esse primeiro grau. Então, daí ela vai falar assim, agora eu não aceito mais a igreja. Uhum. Então, e ao mesmo tempo, às vezes, a igreja chama e a igreja mesmo pode falar, olha, dentro desse processo. Por isso que o processo, o próprio Papa Paulo VI, ele fala que tem que ser um processo formativo, no mínimo 3 anos de formação. Dentro desse processo. E pessoas que tenham mais de 35 anos, que já sabe, já tem, não é que é da maturidade, mas por outro lado a gente acredita que tem um bom senso, tem uns bons expedientes racionais para viver essa dinâmica, né? Isso que é importante. O senhor falou, só para a gente reforçar, para quem nos acompanha, do diácono permanente e o provisório. O provisório é aquele que vai ser ordenado sacerdote. Transitório. O transitório, perdão. Que vai ser ordenado sacerdote, não é isso? Sim, explica um pouquinho para a gente. Existe, por exemplo, um candidato que quer o sacerdócio. Então, o que acontece? Ele entra num processo de formação, filosofia, teologia, e depois ele recebe o primeiro grau do sacramento da ordem, mas em vista da ordenação presbiteriana.
em vista da ordenação presbiteral. O Código de Direito Canônico pede 6 meses esse espaço, mas às vezes existe mais, menos, isso não de acordo vem, com a necessidade. não vem ao caso. E então, no caso do diácono é o permanente. É quando a igreja convida para exercer esta missão e ele vai exercer o diaconato, o próprio nome fala, uma dimensão permanente, sempre vai exercer. Então, por exemplo, o diácono Márcio, ele não tem uma aspiração do sacerdócio, não tem essa questão. Por isso ele vai que já viver. é permanente. Até como diácono. quem escreve o prefácio para mim é o Dom Washington. E o Dom Washington fala uma coisa muito interessante, que eu nunca vi isso em lugar nenhum, que o candidato ao diácono permanente recebe 2 sacramentos. Ele recebeu o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem do primeiro grau. Existem situações da igreja que a igreja coloca não como sacramento, mas ele exerce as suas funções, tem a sua missão de proclamar a palavra, batizado, casamento, tantas outras coisas. Mas a igreja também, às vezes, em determinados casos, ela institui como ministro do batismo, então não é o sacramento da ordem, ou então ministro do sacramento do matrimônio. Então ele vai exercer como ministério, mas não como um sacramento, porque desde que ele foi ordenado, ele passa a ser clérigo, ele passa a pertencer da vida da própria igreja. E como que o senhor vive, o diácono, o seu ministério? Quais são as suas funções, o que você tem realizado? Então, o diácono hoje ele atua em todas as áreas, né? Eu acho assim, mais que eu especificamente o diácono permanente, primeiro que é um chamado específico, então a igreja instituiu, né, devolveu, restabeleceu o diaconato permanente, reconhecendo que são homens que têm essa vocação específica para ser diácono, não querem ser padres, eles querem ser diácono. Não é estar ser sacerdote ou à frente de uma comunidade, mas homens do povo que estão ali junto com o sacerdote, com o bispo ao lado dele, né, também no seu trabalho, em diversas frentes de trabalho, nos hospitais, nas favelas. Né, o livro até trabalha muito bem isso, né, esse livro do Dom Edson, que é um livro recente. Né, já leu, já está na ponta da língua. Igual a torta da Dona Adelaide, está acabando de sair. Né? Está quentinho. Eu tive o prazer de estar com o Dom Edson em várias ordenações que ele presidiu como diácono, então eu pude ver, teve várias, inclusive, formações que estão aqui, né, ao vivo e a cores. Pode, né, relembrar, né, através do então, do mas livro. É uma vocação assim, muito específica e uma vocação que eu vejo até assim, teologicamente está errado falar assim, mas na verdade é um grande protagonismo assim, do leigo junto com o sacerdócio e com os bispos, porque na verdade é o povo ali junto conosco, nossa família, minha esposa, meus filhos, junto com o sacerdote, à frente das comunidades. E quem dera se todas as comunidades tivessem um diácono que estivesse à frente, junto com o sacerdote, junto com os bispos, né? Sim. Que fosse esse... É importante isso que o diácono Márcio mencionou, e isso nós podemos perceber assim, essa missão do diácono permanente na Arquidiocese de Belo Horizonte, que ele tem um trabalho específico. Nós estamos aí com o nosso grande projeto, proclamar a palavra, anunciar em todas as instâncias. E uma preocupação do diaconato, dos diáconos permanentes na Arquidiocese, é essa dinâmica de proclamar a palavra num lugar específico. Já tem aquela área vilas, determinada. Então, ter essa grande responsabilidade, fazendo jus ao pensamento do Papa Francisco, essa igreja em saída, nessas periferias existenciais, que lá eles vão colocar e mostrar a igreja. Então, eu sempre falo nesse processo de adaptabilidade do diácono na nossa arquidiocese, que ajuda bastante as outras dioceses que às vezes já têm o diaconato ou então estão pretendendo, é que o ministério eles vão exercer aonde que o bispo e o sacerdote, eles não chegaram. Então, eles têm essa grande esse responsabilidade. Braço, né? Como o padre falou que o sacerdote é o braço do bispo, o diácono ele se torna um braço um pouco mais estendido, onde muitas vezes o sacerdote não consegue chegar também. Sim. Então, isso é a nossa beleza e riqueza da nossa igreja. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não.
Manhã Viva de volta, que bom que nós estamos juntos e já quero fazer um convite para você. Nos dias 7 a 9 de setembro, acampamento Quem Como Deus para aqueles que gostam de aprofundar, de conhecer sempre mais um pouco da devoção também a São Miguel Arcanjo. Então fica esse convite aí para você, acampamento Quem Como Deus, de 7 a 9 de setembro. O tema é A Ti, Senhor, a grandeza, o poder, o esplendor, o domínio e a majestade. Que lindo! Participação, Padre Anderson Marçal, Rogerinha Moreira, também o pregador e exorcista internacional Frei Elias Vela, o sacerdote da comunidade Voz dos Pobres da Diocese de Campo Limpo, o Padre Serginho, que é uma bênção também. Fica aí o convite para você, então, de 7 a 9 de setembro, aproveita aí o feriado e para mais informações você acessa eventos.cançãonova.com ou pode ligar no 12 3186 2600. Como nós estamos falando sobre os sacerdotes, já vou aproveitar e chamar aqui o Padre Anderson Marçal, que inclusive vai estar aí nesse encontro para falar um pouquinho para a gente da missão do sacerdote. Vamos acompanhar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe você. Estou passando por aqui para trazer a grande alegria para mim, que é o ser padre. É claro que em toda vida, toda escolha que nós fazemos, nós precisamos também assumir as frustrações, as dificuldades, as renúncias. E aqui eu não estou dizendo que o ser padre é ruim, não, eu estou dizendo que em toda escolha tem as satisfações e as frustrações. Se eu escolho ir pela direita, eu não vou pela esquerda. Quando eu escolhi ser padre, eu escolhi não abraçar uma vida matrimonial, não gerar filhos biológicos, não fazer determinadas coisas, porque fazia parte da minha vida sacerdotal. Então eu quero dizer que o ser padre, para mim, ela tem uma enorme satisfação. Eu sou padre, completo no final deste ano 11 anos de padre, e muito mais do que as frustrações das renúncias ou de tantas outras coisas que a vida sacerdotal nos impõe, eu agradeço muito a Deus por ter me chamado, sou muito feliz, sou um homem extremamente realizado, não sou um homem frustrado, não estou no sacerdócio porque não tinha opções de qualquer outra coisa, muito pelo contrário. Então eu sou muito feliz, sou muito agradecido a Deus por Ele ter me chamado a ser padre. E eu que faço também um apelo a tantos jovens que estão, que podem estar me vendo neste momento. É muito bom ser padre, mas se você tem a sua vocação, venha fazer parte desta equipe que o Senhor escolheu. Deus abençoe você. Amém, Padre Anderson. Está aí, ó, a rede foi lançada. Se é aí você sente no coração, que você dê os passos. Como Dom Edson falou, é um chamado de Deus, uma resposta do homem, então é esses dois lados aí que caminham juntos. Também já quero agradecer a todos os padres que participaram conosco, mandando um beijo para cada um, também parabéns a todos os sacerdotes, e mais está chegando aqui outras participações também, mandando os abraços para os sacerdotes. Então, eu vou aproveitar e ler aqui da Emanuela. Parabéns a todos os sacerdotes e diáconos, sempre rezo por todos eles. Essa missão linda de nos trazer Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém, Emanuela. A Ana Rodrigues, maravilha esse programa, obrigada, Gabi. Mando um abraço para o meu sacerdote Luiz Casimiro, da paróquia São Francisco, Pirassununga, São Paulo. Também para o nosso diácono Sérgio Tiago, que se ordenará sacerdote no final do ano. Que legal. E a Poliana, ela é esposa do candidato a diácono Hernani Marques. Estou gostando muito do programa, parabenizo ao bispo Dom Edson e ao diácono Márcio Honório pelo trabalho, dedicação, serviço de entrega e amor ao próximo. Parabéns também a todos os sacerdotes, Deus abençoe a nós todos. Parabéns pelo programa. E a Neia, dizendo, acredito que são pessoas escolhidas e retiradas do meio do povo por Deus,
para nos direcionar ao caminho da vida eterna e nos ensinar a palavra de Deus. São os apóstolos de hoje. Está lindo o programa. Obrigada, Néia. Obrigada a cada um pela participação. Eu quero aproveitar, então, já chamar o Dom Edson, o diácono Márcio, para que a gente venha provar aqui. Mas aí, aproveitando também que você está dando os beijos, os abraços. O bispo não tem neto, né? Mas nem filho, mas ele tem sobrinho. Meus sobrinhos, tem eles que pediram, né? O Tiago, que é o mais velho, depois a Tassiana e o Pedro Samuel. Eles que pediram também para mandar um abraço e um beijo, né? Então não pode perder, né? E aproveita, já manda os beijos aí para os filhos, para a esposa. Meus filhos, né? O Miguel, Elisa, Rafael, minha esposa Cristina. É muito bom estar com eles, porque o ser diácono permanente depende também deles. Eles fazem parte dessa grande missão do diácono. É verdade, o que vai formando a cada dia ali na realidade da casa, né? Com certeza, é o primeiro lugar, inclusive, da evangelização. É verdade, é verdade. Olha, eu finalizei com batata palha. E coloquei um enfeitezinho também que fica... O tomate e aqui é uma salsinha. E a batata palha eu acho que dá um toque bem charmoso no final, Fica gostoso, né? Fica gostoso. Então a gente já vai provar aqui. E agora, Dom Edson, a gente deixa ele provar primeiro para saber como que... É sincero, então, mas na mão da Dona Adelaide é complicado, porque tudo fica bom na mão da Dona Porque Adelaide. ele era, daqui de nós todos, ele sempre foi a primeira cobaia, hein, Dom Edson? Acho que a gente vai ter que deixar. Eu deixei bem claro que a Dona Adelaide foi minha catequista, para ver como que eu sou novinho, entendeu? Pois é. Aqui, ó. Então, a gente vai deixar, né, Dom Edson? Vamos deixar com que o diácono Márcio experimente. Aqui, ó, Dom Edson também, para ver se a mão da Adelaide continua do mesmo jeito. Eu vou pegar aqui também. Tem que fazer igual a Maria Braga? Tá muito bom. Fazer E aqui ficou o resto do patê que pode comer ali também com do recheio. É. Que legal. Deixa eu provar. Quero agradecer a presença de todos. E aí, foi aprovado? Maravilha. Sim. Então, vamos lá. Eu acho que foi aprimorando essa mão aí. Que delícia! Eu quero falar também, eu tenho o hábito, não todos os dias, mas de rezar sempre pelo sacerdote que ministraram os sacramentos para mim. Do batismo, da crisma, meu matrimônio e hoje penitência, né? Você já porque oferece. Da extrema-unção eu acho que está longe. Mas eu sempre rezo por eles, porque os sacramentos na minha vida é muito importante. Só o sacerdote tem esse poder de ministrar esse sacramento. Agora o diácono, né? No casamento, na celebração matrimonial, só na penitência que não, né? É verdade. Sim. E é importante a gente perceber que a grande preocupação da igreja nos últimos anos, principalmente na América Latina e também no Brasil, é dar a dignidade a esse primeiro grau do sacramento da ordem. Não só no aspecto transitório, aqueles em vista do sacerdócio, mas também do diácono permanente, como é o caso do diácono Márcio, que exerce a diaconia na liturgia, nas celebrações, a dimensão da caridade também, tudo isso ajuda. E nós vamos ter, aproveitando, em novembro, um curso aqui em Belo Horizonte. Leste 2, da CNBB, que os diáconos vão estar presentes, vão ser mais de 200 diáconos. Que bonito! Em novembro, né? Então, se algum diácono estiver nos ouvindo, já fica assistindo, já fica o convite, porque inclusive o Dom Edson vai estar lá com o seu livro, né? Que está sendo lançado no sábado pela manhã. Olha! Então vai ser uma grande oportunidade de ver, né, o autor do livro e também a formação que ele vai dar, que já é tão esperada por nós. E aproveitar e dar um abraço aí. Quero agradecer, então, a presença de cada um. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E agora, hoje, sexta-feira, é o dia que a gente tem Novo Amor no nosso programa, trazendo a palavra do dia. Então, vamos meditar, ouvir, deixar que a palavra entre e produza frutos no nosso coração. Deus abençoe. Um beijo, um abraço para todos os sacerdotes. Te quero exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Na alegria esperançosa de estarmos aqui por graça de Deus, neste dia 3 de agosto, mês vocacional, primeira sexta-feira do mês, chamados e interpelados a cultivar em nossos corações, pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus, os seus mesmos sentimentos, como nos diz o apóstolo Paulo ao escrever aos Filipenses. Tende em vós
os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Somos assim desafiados a compreender o mistério desta presença amorosa de Cristo em nós e na nossa vida. Nosso limite nessa compreensão tem a ver com a nossa tendência de apropriar-nos apenas do que é evidente e controlável. O mistério da presença amorosa de Cristo, nosso Redentor e Salvador, nos desafia para além da nossa percepção comum. Prepara-nos para proclamar a palavra, o comentário sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho, quando ele diz: ouvi a palavra do Senhor, e vede como os persuadiu e o que eles disseram. Este nós sabemos de onde é, ao passo que o Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, no entanto, eu não vim por minha própria vontade. Aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. É como se dissesse: vós me conheceis e não me conheceis. Sabeis de onde eu venho, sou Jesus de Nazaré, e conheceis também meus pais. Com razão dissera Jesus em relação à sua natureza humana e ao seu aspecto físico: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, porém, em relação à sua divindade, eu não vim por minha própria vontade. Aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. Entretanto, para que o conheçais, crede naquele que me enviou, e sabereis que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está na intimidade do Pai foi quem o deu a conhecer. Pois ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um grande profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Amado e amada de Deus, no caminho da nossa fé, com toda a devoção que tenhamos, nós somos permanentemente desafiados a perceber a riqueza e a compreender a profundidade da presença amorosa de Cristo em nossa vida. É só na medida em que compreendemos isso é que nós de fato nos abrimos e brota em nós uma sabedoria para conduzirmos a vida adequadamente. Uma sabedoria que não vem de livros, uma sabedoria que não vem nem mesmo da experiência, mas vem do conjunto das experiências no caminho de abertura ao amor de Deus. Por isso compreendemos Jesus na sua terra, causando admiração ao ensinar na sinagoga, mas ao mesmo tempo suscitando inúmeras perguntas. De onde lhe vem essa sabedoria? Não é ele filho do carpinteiro? Sua mãe e irmãos não estão aqui entre nós? Suas irmãs não moram conosco? De onde lhe vem essa sabedoria? Saber responder essas perguntas é, portanto, compreender o sentido da divindade, da força dele, Cristo, como enviado do Pai, nosso irmão e nosso Redentor. Ficaram escandalizados, isto é, fechados, não ultrapassaram as suas próprias interrogações e não foram capazes de se abrir para receber a revelação do amor de Deus. Por isso o Senhor comenta: um profeta só não é estimado em sua pátria e em sua família. E o mais grave, ali não fez milagres porque não tinham fé. Isto é, não se abriam existencialmente, lá no fundo do coração, para uma compreensão mais profunda do amor que nos toca. Eu aqui lembro do início da carta de São Policarpo, de Santo Inácio de Antioquia, quando diz: desempenha bem toda a missão com toda a diligência corporal e espiritual. Tem cuidado pela unidade, pois nada há de melhor. Suporta a todos como o Senhor te suporta. Para isso, para ter esta sabedoria, é preciso compreender, meditar, orar e deixar-se tocar pela presença amorosa de Cristo. Para que nós tenhamos essa competência de tolerar a todos na caridade,
de nos entregar a oração incessante, de pedir uma sabedoria maior do que aquela que temos, de vigiar com o espírito sempre desperto. Este é o nosso desafio. Deus nos conceda essa graça para que, fortalecidos, nós sejamos, como vocacionados, missionários e missionárias no coração do mundo, instrumento para ajudar este mundo a abrir-se ao amor de Deus. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!